pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Matec. Continuando a nossa resolução do Enem 2019, venho agora resolver com vocês a questão 145 da prova amarela. Questão essa que trabalha grandezas diretamente proporcionais. Ele fala o seguinte: em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência, enquanto a sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo com nível 1 e com experiência também 1, e possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado e vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Durante o jogo, o jogador J1 de nível 4, experiência 5, irá atacar o jogador J2 de nível 2, experiência 6. O jogador J1 venceu, e esse confronto porque a diferença entre sua força de ataque e a sua força de defesa era de... Bom, pessoal, é o seguinte, um exercício que não dá para resolver sem ler esse texto enorme, gigante aqui de 3 dias, porém, tem que ler e vamos tentar extrair aqui o máximo que a gente pode. Primeira coisa, ele disse o seguinte: a força de defesa, né, que eu vou chamar aqui de FD, ela é diretamente proporcional ao quê? Ao nível e ao quadrado da experiência. Dizer que é diretamente proporcional significa dizer que existe uma constante, que eu vou chamar aqui de K1, que é diretamente proporcional ao nível, né, e ao quadrado da experiência, que eu vou chamar aqui o nível de N e a experiência de E. Essa é a primeira informação. E a força de ataque, que eu vou chamar de FA, ela vai ser diretamente proporcional, então existe uma constante K2 diretamente proporcional aqui à sua experiência e ao quadrado de quem? Do seu nível, a N ao quadrado. Essas são as informações que a gente tem. Pessoal, aqui é o seguinte, quando a gente tem uma grandeza A, que ela, por exemplo, ela é diretamente proporcional a grandeza B e C, e inversamente proporcional a uma grandeza C e D. D e E, perdão, aqui. Então, a gente pode, por exemplo, dizer que existe uma constante. Essa constante é aquela que faz, por exemplo, eu duplicar, eu triplicar o resultado ou qualquer que seja o número real. A B e C, porque é diretamente e inversamente a D e a E. Essa aqui, então, podemos dizer que é a fórmula que a gente pode utilizar para grandezas diretamente proporcionais e inversamente. Então, beleza. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte: achar essas constantes com as informações que ele deu. Ele disse que os jogadores começam com nível 1 e com experiência também 1. Com isso, a gente consegue fazer o seguinte, ó. E ele falou ainda mais, força de ataque 2 e força de defesa 1. Então, se a gente pegar aqui essa primeira expressão aqui, a força de defesa é 1. Então, a gente tem 1 é igual a K1 vezes N, que é 1, e o E também vale 1, porque ele disse no enunciado. Então, E é igual a 1. Então, aqui, se você for ver, K1 é igual a 1. Se você pegar aqui a força de ataque, que ele disse que é 2, então fica 2 é igual a K2, vezes a experiência, que é 1, e o nível também é 1. Então, você já tira daqui que K2 é igual a quanto? É igual a 2. Tá bom? Tudo isso aqui a gente tira só utilizando as informações do enunciado, que ele disse que o nível do jogador é 1 e a experiência também é 1. O jogador J1, ele disse que o nível dele é 4 e a experiência dele é igual a 5. Então, vamos lá. Ele é o cara que atacou. Então, a força de ataque dele é igual a quanto? É o K, que é 2, vezes a experiência, que é 5, e o meu N, que é 4. Então, fica 4 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 10 vezes quanto? Vezes 16, que é um total de 160. Depois, a gente precisa calcular a força de defesa de quem? Do J2, porque ele está sendo o cara desafiado. Então, a força de defesa, ele disse que é K1 aqui, né? Então, vai ficar o seguinte, vai ficar K1, que eu já sei que é 1, vezes o N, que é o nível dele, que é 2, vezes a experiência dele, que é 6, então 6 ao quadrado. Então, vai ficar 2 vezes 36, que é igual a quanto?
72. Então, pessoal, bastaria agora a gente determinar a diferença entre o 160 para o 72. Se fosse 80, de 80 para 160 falta 80. Como é 72, então a resposta aqui, 160 menos 72, é igual a quanto? A 88. E a alternativa correta é a alternativa B de beleza. Espero que você tenha entendido. Questão bacana aqui também, que pode ser considerada uma das difíceis da nossa prova. Um grande abraço e a gente se encontra aí no próximo vídeo.